Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Tô falando baixinho porque meu filho tá dormindo aqui na sala. Mas assim, eu acho que chegou o momento de eu contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho. E eu vou fazer um cafezinho, tá? Eu vou fazer um cafezinho bem gostoso e eu vou contar pra vocês, tá? Todo o meu testemunho, tintim por tintim, tá? Pega a pipoca, senta aí, porque a história é longa, minha filha. A história é muito longa e dá um livro. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Deixa eu acertar um pouco a câmera aqui. Beleza. Gente, pega a pipoca, como eu falei pra vocês. Senta aí, quem quiser ouvir realmente o meu testemunho. Eu acho que eu falei meu testemunho poucas vezes e eu ministrei ele, acho que algumas vezes, mas foram pouquíssimas vezes. E o Senhor tem me incomodado, sabe, de falar mais sobre isso. E quando eu criei esse canal, foi realmente por um propósito de ajudar mulheres, sabe? Não só mexer com looks e tudo mais, que eu amo provadores e eu sempre sigo, né? Sempre segui as meninas que fazem provador. Mas eu queria que fosse algo além, né? Porque tudo na minha vida tem um propósito, assim, tem um porquê, um para quê, assim, do Senhor. Então eu quero muito que seja, sabe, um propósito do Senhor. Então eu acho que chegou o momento, depois, sei lá, de quantos vídeos aí que eu já postei, de eu falar um pouquinho, sabe, sobre a minha vida, sobre o meu testemunho e tudo mais. Vamos lá. Bom, meu nome é Ana Carolina Vieira Massaroto, pra quem não me conhece, eu tenho 2 filhos, sou casada há 10 anos, vai fazer 11 anos esse ano. Eu tenho uma história um pouco diferente, sabe? Eu nasci numa família que assim, acreditava em Deus, mas era uma família espírita. A minha avó, ela era umbandista, mãe de santo, e quando eu nasci, na verdade, na gravidez, né, da minha mãe, ela fez alguns trabalhos. Quando eu nasci com alguns problemas sérios, né, de saúde. E quando eu tinha, acho que 3 dias, um dia que minha mãe voltou do hospital comigo, eu acabei afogando, porque eu não respirava direito. E aí eu não tava voltando. E minha mãe, e a minha avó, na verdade, me batizou com as coisas dela lá do centro, com outro nome, né? E isso é uma grande história também, que a minha mãe não tinha escolhido meu nome ainda. Eu já estava nascida, gente, mas tudo bem. Já superei isso, né? Já fui pra cura, já fui pra libertação, tá, gente? Tudo certo. Mas eu fui batizada com outro nome. E isso me assombrou por muito tempo mesmo, gente, assim, isso mexeu e quis roubar muito com a minha identidade, com quem eu sou em Deus e quem o Senhor escolheu pra eu ser nessa terra, sabe? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o Senhor, ele tem uma história pra nós, uma história escrita por ele pra nós. E vai de nós aceitar ou não essa história, né? Abrir a porta pra ele ou não. E por muito tempo eu tive problemas emocionais muito sérios, muito graves, né? Toda a minha adolescência eu tive. Com 18 anos eu decidi ir embora, eu decidi morar fora, né? Eu fui como au pair e eu já tinha alguns problemas muito sérios, assim, de surtos psicóticos, que tem a ver tanto com o espiritual quanto com o neurológico, tá, gente? Porque eu tenho TDAH, eu tenho algumas linhas do TDAH, no neuro, assim, bem ativas, assim, bem difíceis. Passo com profissionais e hoje eu entendo que não é só o espiritual, mas o espiritual aguçou muito isso, né? E eu creio que o meu TDAH é o meu espinho na carne, sabe? Eu creio que o Senhor pode me curar, mas eu sei que isso me leva para mais perto do Senhor, né? Toda vez que eu olho para esse espinho, eu me lembro do Senhor e isso me faz buscá-lo ainda mais. Então, o Senhor pode me curar agora, ou eu posso ver o resto da minha vida com esse espinho na carne, né? Mas eu creio na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que Ele me cure quando Ele quiser, né? Então, gente, pelo meu TDAH, eu vou contar umas coisas, eu volto, tá? É meio assim, mas eu espero que vocês entendam. E aí fui batizada com outro nome, isso me perseguiu muito, aí com 18 anos fui morar fora. Que mais?
Lá, indo lá fora, eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe, tá? Então, durante toda a minha adolescência, eu tive um relacionamento conturbado com a minha mãe. Tinha muitos ciúmes do meu irmão, então, assim, tinha um relacionamento estranho, sabe? E sei que isso também foi muito espiritual. Então, fui pra fora, buscando ser uma outra pessoa, sabe? Quando você quer buscar algo diferente e você acha que indo morar em outro lugar, em outro país, com outras pessoas e dando um restart na vida, isso pode acontecer. Mas não aconteceu. Porque era algo interno, né? Então, eu fui morar fora, passei o pão que o diabo amassou nos 3 primeiros meses, foi pra uma família também conturbada, a moça tava se separando, me tratava muito mal. Fiz rematch, fui pra uma outra família muito legal, de judeus, então, assim, aprendi muito com eles. São especiais demais pra mim até hoje. E dali em diante, eu comecei a curtir bastante os Estados Unidos. Só que como eu sempre namorei quando eu tava aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eu despiroquei, né? Então eu ia pras baladas, eu tinha fake ID, gente, eu ia pro bar, eu bebia muito. Eu sempre tive um caráter muito bem estabelecido, assim, sabe? Porque meu pai e minha mãe, eles me deram um caráter bem pesado, assim. Então eu não fazia coisas erradas, assim, mas eu bebia muito, eu ia pras baladas, e tudo bem, né? Até aí tudo bem. E Deus vinha me puxando, assim, de uma maneira muito forte, sabe? E vinha falando pra pessoas. E antes de eu ir, olha só, gente, antes de eu ir, eu tive um surto, né? Briguei lá em casa, tudo. E aí, minha mãe marcou um psiquiatra pra mim. E eu já estava no trâmite de ir embora. Mas eu não tava achando família ainda, né? Que desse o match. Aí, a gente foi no psiquiatra. E aí eu tava lá esperando o psiquiatra, entrou uma moça, assim, na época, minha idade, mais ou menos uns 30 e poucos anos. Ela entrou e falou assim pra minha mãe. Aí ela me olhou e eu fui chamada. Aí eu entrei na sala. E ela falou pra minha mãe assim: o que que ela tá fazendo aqui? Minha mãe falou assim: olha, ela tem alguns problemas e a gente vai procurar ajuda. Ela falou assim: a ajuda dela é Jesus Cristo. Eu tava passando por aqui, porque a minha igreja aqui na frente era a Casa de Deus, na época, lá em Jundiaí. Ela falou assim: eu congrego aqui na igreja, aqui na frente, e o culto é daqui a 15 minutos. E eu vou esperar ela pra gente ir pro culto. Aí essa moça me esperou, eu saí da sala do doutor, assim, com vários remédios prescritos, tarja preta e tudo mais. E o doutor falou: olha, ela deve usar droga, e eu não usava nenhum tipo de droga. E aí ela falou assim: olha, o seu remédio é Jesus Cristo. E na minha cabeça eu falei: nossa, é outra louca aqui, né? Meu Deus do céu. Aí ela pegou na minha mão e falou assim: vamos hoje no culto? Eu falei: olha, moça, pega meu telefone, nós vamos outro dia. Ela falou: não, tem que ser hoje. E na minha cabeça, culto evangélico, você tinha que ir de saia, né? Aquela coisa toda, terno. E eu falei: olha como eu tô. Ela: não, você vai assim mesmo. Menina, essa moça agarrou na minha mão, a gente foi. Nós descemos o elevador, atravessamos a rua. Eu lembro até hoje, subimos pela garagem dos carros. E eu entrei. Quando eu entrei, o culto já tinha começado. E tava tocando aquela música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. E eu gostava muito dessa música porque tinha um grupo de pagode que tinha gravado essa música. E aí eu entrei e já tive impacto com essa música. E aí eu já senti, hoje eu sei que é a presença do Espírito Santo, sabe? Eu senti, eu comecei a chorar. E a minha mãe estava junto comigo. E aí a gente foi, né? Ficamos no culto, tudo. Peraí, gente, rapidinho. E aí, gente, aí nós fomos no culto, tudo, beleza, foi lindo o culto, eu gostei muito. E tava tendo a Arca da Conquista, nem sei se tem mais lá, mas tava tendo a Arca da Conquista. Aí eu convidei meu pai pra ir no culto de domingo. Eu falei: pai, vamos no culto, tudo. Ele falou: ah, vamos. Só que meu pai sempre teve preconceito com a igreja evangélica, naquela época, né? E aí nós fomos no domingo. Aí cheguei lá no domingo, o irmão começou a falar de um testemunho financeiro, que nós sabemos que Deus faz, né? Né, meu amor? A Ravi acordou. E você quer falar também, minha vida? Quer? Por que você tá bravo? E aí, meu irmão começou a falar de testemunho financeiro.
E meu pai falou, tá vendo, Carol? Eu te disse, aqui eles só falam de dinheiro, eles só querem o seu dinheiro, eles querem fazer uma lavagem cerebral em você. E vamos sair daqui, não tem nada a ver isso e tudo mais. Ok. Só que eu tinha colocado meu nomezinho lá na Arca da Conquista, e o que eu coloquei lá que eu queria encontrar uma família, e comecei a orar por isso. Passou 3 semanas, eu encontrei uma família. Aí, gente, encontrei a família. Deixa eu arrumar aqui, porque eu tô de olho agora no Ravi, mudei e tal, esse lugar. Porque o Ravi acordou, tô de olho nele. Eu acho que não vai dar pra eu contar todo o testemunho hoje, gente. Ai, meu Deus. Eu tenho que buscar minha filha. Mas, vamos lá. Eu encontrei a família, beleza. Fiz o match lá, fui pros Estados Unidos. Acho que demorou o trâmite de 1 mês, eu fui pros Estados Unidos. Então eu não dei sequência, né, lá na casa de Deus. Não tinha aceitado Jesus, nem nada. Mas aquilo ficou no meu coração, né? Sabe quando a sementinha, né, tá ali, tá bem, aquela coisa quase seca, mas alguma coisa tá jorrando água ali, e ficou ali. Aí fui pros Estados Unidos, foi um tempo difícil, depois eu fiz o rematch com a família dos judeus, que foi bem legal, aí comecei e tal, gente, foi assim, um caos a minha vida lá. Aí, resumindo, eu tava há 6 meses lá, eu tinha uma amiga em Connecticut, a Erika, e 2 amigas também em Michigan que estavam querendo fazer um cruzeiro. Na verdade, a Erika me convidou pra fazer esse cruzeiro. Eu falei, não, beleza, vamos. Aí, o que eu fiz? Eu transferi meu dinheiro pra ela, falei, ó, compra as coisas aí, compra tudo que tem que comprar e beleza. Só que ela ia de Nova York pra Flórida e eu ia de Michigan pra Flórida. Eu morava em Michigan. Aí ela me ligou e falou, Carol, passagem de Michigan pra Orlando tá mais barato, tá quase metade do preço. Só que o cruzeiro ia sair de Miami. Eu falei, não, beleza, eu pego um ônibus de Orlando pra Miami, que são 4 horas. De 3, 4 horas. Ela falou, combinado. Ela comprou pra mim a passagem, tudo. Faltava 1 mês pra viagem, minhas amigas falaram assim, nossa, a gente quer muito também fazer esse cruzeiro e tal, nanana. Só que não tinha mais o voo que eu tinha comprado. Elas compraram outro voo. E o voo, se eu não me engano, era depois do... Não, era um pouquinho antes do meu. Era umas 2 horas antes do meu. Aí eu falei assim, ó, eu vou no aeroporto junto com vocês lá, eu fico, né, tomo um café e tudo, beleza. A gente tava indo pro aeroporto, eu tava indo bem mais cedo, e as meninas estavam indo tals no horário ok. A gente se perdeu, a gente, cara, pegou o caminho que não era pra ter pego. Chegamos lá no aeroporto, as meninas tinham perdido o voo. E detalhe, um dia antes a Erika me liga e fala, olha, briguei aqui com a família, tô saindo do au pair e vou Ai, pra onde ela foi mesmo, que agora eu esqueci? Pra... Ai, gente, esqueci o nome. E ela tá lá até hoje. Pra Havaí. Ela foi pra Havaí. E ela falou assim, olha, eu tenho conhecidos lá, tudo, nanã. Ela era do Bola ainda. Ela falou assim, olha, eu vou pra Havaí. Tá bom. Foi pra Havaí. Perdeu a viagem. Falei, você vai perder a viagem. Eu, no outro dia, ela, não tem como. Eu vou pra Havaí e tal. Foi pra Havaí. Então, ela não ia mais pra viagem. Ela perdeu a viagem. Então, ia só eu e mais 2 amigas de Michigan. Aí, cheguei lá no aeroporto, as meninas perderam o voo. E o meu voo ainda tava intacto. Falei, beleza, vou sozinha pra viagem, ué, né? Falei, faço amizade lá no navio. Meu, curto sozinha. Eu adoro também dar rolê sozinha. Falei, de boa, pra mim não tem problema. As meninas falaram, meu, você é louca, não sei o que. Eu falei, não, cara, você acha que eu vou perder uma viagem dessa? Não. Fui, entrei no avião, só que eu tava com uma sensação muito estranha. Eu falei, cara, primeiro a Erika, que agitou toda a viagem, desistiu da viagem. Depois minhas 2 amigas que estavam super empolgadas pra viagem perderam o voo. E agora só eu tô indo. Aí eu falei assim, sei lá, eu tava achando que eu ia morrer, sabe? Falei, ou o avião vai cair, ou o navio vai afundar. É muito engraçado, porque realmente eu pensei isso, gente. Eu falei, mas daí eu pensei assim, cara, de qualquer forma, se for pra morrer, eu vou atravessar a rua e vou morrer. Então eu vou morrer viajando, louca, né? Mas tudo bem. Aí fui. Entrei no avião, tal, desci do avião, o avião não caiu. Aí eu tava com tudo impresso, endereço, o ônibus que eu tinha que pegar, o lugar onde eu tinha que pegar o navio e tudo mais, né? Aí eu peguei a pasta, olhei tudo, mostrei pro cara, aí eu tinha que pegar um táxi de onde eu tava, tô resumindo, tá, gente? Aconteceu algumas outras coisas, mas eu vou resumir. Um táxi até o posto de gasolina onde o ônibus ia sair pra Miami. Tá bom, tava em Orlando.
Aí mostrei pro taxista onde eu tinha que ir. Beleza. E vai, e não chega no lugar. Já era 40 minutos. Aí ele chegou no lugar. Ele falou assim: olha, aqui é o galpão dos ônibus. Você me mostrou o endereço da onde os ônibus saem, né? Do galpão dos ônibus, não da onde você tem que ir. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei desesperada, meu inglês era uma merda. Não que seja muito bom agora, mas aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, me leva pro lugar certo. Aí peguei o celular, que a Erika tinha me passado todo o itinerário do que eu tinha que fazer. Peguei meu celular e vi que realmente tava errado. Aí mostrei pra ele o lugar, ele foi e me levou. Ele tinha uma outra família pra pegar no aeroporto, ele me levou pra esse lugar, que era um posto de gasolina. Cheguei nesse posto de gasolina, o ônibus pra Miami tinha acabado de sair. Fazia 10 minutos que o ônibus tinha saído. Eu falei, mano, não é possível, e agora? Aí peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar esses 5 dias aqui em Orlando, curtindo. Eu sabia que eu tinha um voo de volta, né? De Orlando pra Michigan. Falei, curtindo esses 5 dias e beleza, eu não vou no navio, mas também fico aqui em Orlando. Só que eu nem sabia onde é que eu tava, né? Peguei, sentei em cima da mala e fiquei. Aí eu tava na frente de uma cafeteria, bem na gas station, assim, bem no posto de gasolina, tinha uma cafeteria, eu tava na frente da cafeteria. Aí parou uma caminhonetona, eu lembro até hoje, uma caminhonetona preta, e desceu um velhinho, de cabeça branca já, tudo ele, good morning, eu falei, good morning, né, só se for pro senhor, bom dia. Aí ele pegou, comprou um café e voltou a falar comigo. Ele falou assim, posso te ajudar? Aí eu falei, pode. Ele falou, olha, o Rabi vai gritar bem agora, que é interessante. Ele falou assim, olha, o que aconteceu? Porque você tá aqui sozinha, tudo. Ele falou, tem uma neta na sua idade. E você tá aqui sozinha, né, tal. Aí eu peguei e falei pra ele tudo que tinha acontecido. Eu falei que eu precisava pegar uma locomoção de lá até Miami pra pegar o navio que saía 4 horas da tarde. Aí ele pegou e falou assim, olha, no aeroporto sempre sai ônibus de meia hora pra Miami. Eu te levo até lá. Só que eu vou parar num lugar antes. Falei, tudo bem. Podia ser um estuprador, podia ser qualquer pessoa, né? Eu sempre falo isso. Mas eu senti paz. Eu falei, não, cara, entrei no carro dele, ele falou assim, olha, eu vou parar ali naquela igreja rapidinho. E tinha uma igreja atrás do posto de gasolina. Ele chegou na igreja, ele falou assim, eu sou o pastor dessa igreja. Aí eu fiquei desesperada, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí entrou uma senhorinha também no carro, e ela falou assim, você que é escolhida de hoje? Aí ela falou assim, o pastor todos os dias, ele pede direcionamento pro Espírito Santo pra ele ajudar uma vida. Então todo dia o propósito dele é ajudar uma vida direcionada pelo Espírito Santo, direcionado por Deus. Uma vida que Deus queira que ele ajude. Gente, um adendo aqui que vou colar. Eu lembro que o pastor falou assim, o Espírito Santo mandou eu comprar um café. E eu não gosto de café. E eu lembrei que tinha uma cafeteria na frente da igreja. E eu fui comprar, falei, tudo bem, Espírito Santo, o senhor quer que eu compre um café? Eu vou comprar um café. E a hora que eu estacionei o carro e vi você, o Espírito Santo falou assim, é ela, vai falar com ela. Eu falei, meu Deus, cara, assim, Deus é lindo mesmo. Mas naquela época eu não tinha, né, noção dessas coisas. E ela começou a falar comigo, ela falou assim, olha, Deus tem algo muito especial na sua vida. Deus tem algo muito grande na sua vida, na tua história. Mas, por enquanto, não vai ser aqui. Ela começou a falar pra mim que eu iria voltar pro Brasil. E eu tinha acabado de chegar. Eu falei, imagina, eu não vou voltar. E eu fui pra lá, gente, com a mentalidade de que eu nunca mais ia voltar. Tanto que eu falei pra minha mãe, se você quiser me ver, você vai até mim, porque eu não volto mais. Essas foram as minhas palavras. Então, assim, gente, na minha cabeça eu não ia mais voltar. E ela falando que aí ela pegou e falou assim, olha, você vai voltar pro teu país, porque você tem muita coisa pra resolver lá. E eu falei, meu Deus. Aí nessa trajetória, até eles me levarem pro aeroporto, eles levaram, aí eles pararam o carro, eu desci, eles oraram por mim. Gente, eles falaram que eu tinha um chamado pastoral, falaram que Deus ia usar minha vida de uma proporção, assim, muito especial. E eu, meu Deus do céu, né? Tipo assim, perdida, porque não conhecia nada das coisas de Deus. Só que eu entrei no ônibus, eu chorei lá. E eu lembro que eu tinha um Nextel. E eu passei um Nextel pro meu pai e pra minha mãe. E eu comecei a chorar contando tudo. E beleza. Aí cheguei lá em Miami, onde eu tinha que pegar o navio.
Entrei no navio pra fazer o check-in, eu encontro minhas duas amigas. Então, minhas duas amigas conseguiram outro voo e elas não perderam a viagem. Então, hoje eu entendo que Deus permitiu, sabe, tudo isso pra que eu vivesse esse momento com ele sozinha. E aí, beleza, aí encontrei minhas amigas, e aí a gente curtiu muito o navio, voltei pros Estados Unidos, curti muito os Estados Unidos. O Robbie está mexendo no armário. E aí, eu conheci um moço, aí namorei um moço, aí não deu certo, aí conheci um outro moço, onde ele me pediu em casamento, tudo, namorava ele, conheci a família dele, só que a família dele achava que eu queria green card, e eu não queria, porque na verdade eu nem queria casar. Aí, beleza. Aí, minha avó teve alguns problemas de saúde, então eu comprei um voo, vim pro Brasil. E aí eu vim pro Brasil visitar minha avó, minha família, fiquei 7 dias aqui. Nesse tempo de 7 dias, um amigo meu me convidou para ir no grupo de jovens lá da igreja, que é essa igreja que eu fiquei por 10 anos, que eu conheci o meu marido. Só que ele me convidou, eu fui fazer uma tatuagem com ele não conseguia fazer minha tatuagem, gente. Ele falou que o Espírito Santo tava incomodando muito ele pra ele orar por mim. E minha mãe tava junto. E a minha melhor amiga também, que fiz a tatuagem com ela, a Mariane. E aí, que ela queria muito fazer uma tatuagem comigo, achando que eu nunca mais ia voltar. Aí, beleza, a gente foi, fez a tatuagem. Aí, antes de fazer a tatuagem, ele orou por nós, tudo, e choramos, tudo mais. Ele falou assim, olha, vai ter grupo de jovens, era um sábado. Hoje, não sei o que, você não vai? Eu falei, não, beleza, eu vou. Ela tava me arrumando pra ir, chegou uma galera em casa, tava todo mundo querendo ir pra uma balada que chamava Zof, aqui perto. Acho que é em Indaiatuba, sei lá, Ativa. Ah, não lembro onde era, mas era por aí. A mamãe pega pra você, filho, aqui, ó. Tá, ó. Esse aqui. Aí, vai fazer uma sujeira. Aí eu fui pra balada. Aí na balada, sabe quando você sente que você não deveria estar lá? Que você deveria ter ido pro culto, assim? Aí eu tava na balada, tudo. Só que eu ia voltar pros Estados Unidos no outro dia. Era um sábado, meu voo de volta era no domingo à noite. Então eu fui, voltei, fiquei nos Estados Unidos mais um ano. No total, fiquei 2 anos e pouquinho nos Estados Unidos. Fiquei mais um ano e pouquinho nos Estados Unidos. E aí meu visto tinha acabado totalmente. De au pair, eu tinha estendido ele pra mais um pouco. E aí eu voltei pro Brasil pra eu tirar o visto de noiva, né? Porque eu tinha sido pedido em casamento. Aí tá bom. Aí vim pro Brasil. Nesse tempo que eu vim pro Brasil, só que algo me dizia que eu realmente tinha voltado pra ficar, sabe? E eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu quis fazer foi ir no culto dessa igreja. Aí fui no culto dessa igreja, eu aceitei Jesus. No que eu aceitei Jesus, gente, eu nunca mais saí de lá, tá? Saí só depois, agora, pra ir pra uma outra igreja, que é Caminho Santo, que eu vou contar pra vocês. Mas eu fiquei 10 anos nessa igreja. E aí eu aceitei Jesus lá. Passou umas 3 semanas, o moço que eu namorava veio pro Brasil, veio conhecer meus pais, entendeu o que estava acontecendo. Eu falei pra ele que eu tinha me convertido e que eu não iria casar com ele, porque Deus começou a me revelar algumas coisas muito rápido, sabe? E eu ia no monte todos os dias orar. Eu era aquele tipo de pessoa que, assim, tem que fazer comida no mutirão, vou lá, faço comida. Tem que lavar o banheiro, eu lavava o banheiro. Tem que não sei o que, eu ia, tem que não sei o que, tem que ministrar o ministro, tem que... Tudo, fazia tudo e mais um pouco. E eu amava, aquilo foi me preenchendo, sabe? Foi me preenchendo. Eu falo que eu achei que o ápice da minha felicidade fosse ir pra Hollywood, sabe? Fosse pisar na calçada da fama. E quando aconteceu isso, uma bosta, porque a calçada da fama toda quebrada, toda trincada. Então, assim, o que realmente me preencheu foi a presença do Senhor, sabe? Foi estar na vontade do Senhor. E aí eu comecei a viver aquilo muito intensamente, aonde eu consegui me desligar do que o mundo me oferecia, sabe? Porque lá eu tinha uma história, eu tava construindo uma história lá, eu ia começar uma faculdade lá, então assim, eu abri mão de tudo aquilo. Abri mão também do meu relacionamento, não quis mais o relacionamento. Eu comecei a viver uma vida com Deus. Nesse tempo de vida com Deus, eu conheci o meu marido, que foi também bem difícil, uma história bem difícil, depois eu conto pra vocês. Conheci meu marido, casamos, meu marido tinha problema com droga, eu achei que ele estava curado, ele não estava, então nossos primeiros anos de casamento foram terríveis, terríveis. Eu tentei me divorciar muitas vezes, não me divorciei por obediência a Deus, sabe? E passamos uma história assim, momentos muito difíceis, até que eu tirei a mão, porque eu queria mudar o meu marido, sabe? Eu queria fazer com as minhas mãos, eu queria que ele fosse a pessoa que o Senhor tinha prometido pra mim, mas no meu tempo, não no tempo do Senhor, sabe? Até que o Senhor falou, minha filha, tira a mão pra eu fazer, sabe?
E aí eu tirei a minha mão, confiei no Senhor, e o Senhor ainda está trabalhando, né? Porque é um trabalhar, eu acho que uma vida inteira. Mas assim, o Ramon, ele é uma pessoa muito especial, ele é realmente o homem da minha vida, o meu marido, assim, pai dos meus filhos, né? Então, a nossa história é muito bonita. E não é um mar de rosas, mas é um testemunho muito edificante, sabe, para outros casais, para adolescentes também, para quem tá pensando em desistir, né, do casamento. Eu acho que vale a pena você confiar no Senhor, você acreditar, você lutar pela sua família e pelo seu marido. Então, gente, conheci meu marido, estamos até hoje. Aí eu vou contar pra vocês no outro vídeo, depois de conhecer meu marido até aqui, tá bom? Porque o vídeo, assim, a história é muito grande. Mas espero que vocês tenham gostado desse início. Que Deus abençoe muito vocês, que vocês sejam, de alguma forma, edificados com o meu testemunho, que vocês sintam a presença de Deus e que vocês confiem, sabe? Que o Senhor, Ele faz muito além do que a gente imagina, sabe? Ele nem chegou ao nosso coração, né? Aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor preparou para mim, para você. Então, assim, é muito bom confiar na vontade do Senhor, é muito bom confiar naquilo que o Senhor decretou para nós, da nossa história aqui, sabe? Muitas vezes a gente não enxerga, porque realmente não tem como enxergar. Por muito tempo eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, Senhor? O que o Senhor fez, sabe? Eu cheguei a questionar a Deus. E hoje, vivendo tudo que eu tô vivendo, a família que eu tenho, os meus filhos, o meu marido, a transformação, a nossa transformação, não tem nada que pague, que me faça mudar, sabe? Tudo que eu tô vivendo. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena entregar a sua vida ao Senhor, vale a pena tirar as suas mãos do controle, deixar Deus dirigir a tua história. Vale a pena. Deus abençoe muito. Comenta aí, curte, compartilha, que a parte 2 vem.